Como parar de viver presa ao que já passou. Olá, Mariluz aqui falando, sou psicóloga clínica, trabalho com saúde mental e relacionamentos. Bom, eu quero saber se você ressente ou rumina muitas coisas do passado. Dores profundas, traições, abandonos, rejeições, situações de dor, principalmente nessa dinâmica de relacionamentos, que é o foco aqui desse vídeo, mas ele também pode te ajudar para outras coisas que te machucaram e que você sente que não consegue superar. Sabe aquela sensação de que você tá presa? Que você tenta andar e não consegue, ou que por mais que você ande, essa emoção, essa lembrança principalmente, sempre volta pra você. Então, você tá vivendo uma relação, você tá lá trabalhando, cuidando da sua vida, e aí algo que foi muito doloroso, que já te aconteceu no passado, volta. Por isso que eu falei ruminar, né? Que é bem esse movimento de voltar e que você não consegue engolir com facilidade. Se você tá vivendo isso, então calma, esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra tentar te ajudar. Essas situações do passado que ficam voltando pra gente, muitas vezes foram o quê? Eventos traumáticos. E o que é o trauma? O trauma é uma dor muito profunda e muito individual que acontece com a gente e que muitas vezes faz com que essa dor fique voltando à nossa memória. A gente não consiga, entre aspas, superar. É porque superar muitas vezes uma dor muito profunda não é o que vai acontecer, mas talvez a gente possa ressignificar, fazer um outro caminho para compreender o que aconteceu com a gente, para não se culpar, pra não, aquela ideia de, poderia ter feito diferente, poderia ter me protegido mais, ter dito não, ter, sei lá, mudado alguma coisa como se tudo dependesse de mim. Então, a gente precisa lembrar que muitas vezes, na grande maioria das vezes, coisas assim não dependem da gente, só da gente. Principalmente na dinâmica de relacionamentos, a gente tem pelo menos duas pessoas e cada uma delas, das pessoas envolvidas, tem escolhas. E por mais que dependesse na situação, dependendo do que é a sua dor aí do passado, que tá te prendendo, tá te incomodando, mesmo que dependesse de você, a gente é ser humano e às vezes a gente erra. Então não é justo com a gente ficar se punindo a vida toda por situações do passado. A melhor forma da gente se libertar dessas correntes e aí dessa coisa de ficar ruminando é a gente se perdoar, é a gente ressignificar o que a gente viveu. E aí você pode dizer, poxa Mari, mas você tá dizendo que eu não devo me culpar? Por que eu teria então que me perdoar? Se eu não tenho que me culpar, significa que eu não fiz nada. É bem por aí. Significa que você não fez nada, mas você sente que fez. Por isso você está presa ali no passado. Você sente que fez algo errado. Porque nas horas que a gente está sofrendo, uma parte nossa que é de mecanismos de defesa, esses muros de defesa aumentam. E a nossa tendência é ficar um pouquinho ressabiada. Sabe aquele ditado? Gato escaldado tem medo de água fria? Por quê? Porque ele já levou um banho de água fria antes. Então, ele tem medo que aconteça de novo. É mais ou menos isso que acontece com a gente. A gente já passou por uma situação que foi um evento traumático, a gente ainda não conseguiu ressignificar, ou seja, usar esse evento como um trampolim para o próximo passo e a gente ainda tá presa ali. Então, qualquer situação, qualquer pontinho, aquilo que a gente chama de gatilho, lembre a gente do que a gente viveu, a gente sobe as nossas defesas. E isso muitas vezes impede a gente de sair do lugar. Por quê? Pra gente ressignificar uma dor profunda, vai ser difícil falar isso, mas pra gente aprender como ressignificar uma dor profunda, a gente vai precisar se arriscar. Não me matem. Mas muitas vezes é sobre correr um risco, ou seja, tentar de novo. Algo que ajuda muito em eventos traumáticos é a gente tentar de novo. Mas calma. É muito importante que se é um trauma, se você se identificou com o que eu tô falando, você precisa muito provavelmente de ajuda profissional. Porque superar um trauma sozinha é muito difícil. E às vezes, contando só com os conselhos e com a ajuda de amigos, que não é uma escuta técnica qualificada, para identificar ali os gatilhos, para identificar possíveis caminhos para você ressignificar e arriscar e tentar novamente, isso pode te revitimizar, ou seja, pode te traumatizar novamente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas dores profundas que a gente tem e como a gente vai gerenciar. O importante é a gente aprender a se reorganizar emocionalmente para a gente seguir. Lembrando que dores profundas deixam marcas. Então isso que você sente latejar quando alguém chega perto
perto, quando alguém encosta ali, esse gatilho que você sente, muitas vezes ele vai permanecer com você. Mas na terapia você encontra ferramentas para lidar com esse tipo de dor. Então, se você está passando por isso, não esqueça, ajuda profissional pode ser fundamental para você usar essa experiência para o seu próximo passo. Lembrando que aqui nada tem a ver com a gente romantizar sofrimento. A gente não aprende só na dor, a gente pode aprender no amor também. Só que aqui nós estamos falando de eventos traumáticos. Se foi isso que a vida te ofereceu, é essa matéria que a gente vai precisar usar para o próximo passo, combinado? Então, se quiser, deixa os comentários, não na verdade sobre eventos traumáticos na sua vida, mas sobre o que você acha desse conteúdo, já aconteceu com você, deixa aí o comentário o que você quiser, eu vou adorar que a gente bata um papo. Vou pedir para você também pegar esse link e jogar naquele grupo das amigas, sabe aquele grupo que as amigas precisam ouvir sobre trauma? Joga nesse grupo, claro, me segue no canal e ativa o sininho, que aí toda vez que eu colocar um vídeo, você vai ser avisada, combinado? Então tudo bem, a gente se vê no próximo, um abraço e se cuida, hein? Tchau, tchau!